Olá pessoal, quero apresentar aqui para vocês um folheto, daqueles folhetos que são entregues por igrejas, né, como uma forma de convite para os cultos, né? Aqui tem um estudo, né, com o tema Por que não sou pentecostal? Uma pergunta que é feita para você, com a referência bíblica em Gálatas, capítulo 1, verso 6 a 12, e 1 João, capítulo 4, verso 1, tá? Você pode ver aqui que o folheto é da Igreja Batista Bíblica de Itariri, tá? Eu conheço essa igreja, já frequentei, já fui até lá, já visitei, tá? Nesse período aqui, onde eu consegui pegar esse folheto, ele ela estava sendo administrada aí pelo missionário pastor Jorge Nils, tá? E esse pastor, ele é um pastor missionário da Igreja Batista, tá? No caso, é da igreja tradicional, vamos dizer assim, a Batista Bíblica tradicional, tá? E ela segue aí de forma diferente do pentecostalismo das igrejas pentecostais. Então, muitas coisas que vemos nas igrejas pentecostais, nós não encontramos nas igrejas batistas, tá? E esse missionário, ele faz esse estudo aqui, eu queria mostrar para vocês, sem entrar no critério aí do certo ou do errado, não quero fazer esse tipo de debate aqui, mas apresentar para vocês o estudo, ou ver aqui junto, né? A gente vai ler aqui e tentar entender o que ele quer dizer aí. Nos dias do apóstolo Paulo, houve dias de problemas, especialmente nas igrejas. Paulo teve de lutar contra astúcias de Satanás. Geralmente, os problemas da igreja começam dentro e não fora. Aqui na igreja de Galácia é um caso assim. Deu a semelhança, deu presença de espírito, deu um bom parecer ao que não conhecer as escrituras. Paulo declarou que não é o que parece bom. Eu declaro aos irmãos que este é um fato com o pentecostalismo. O que é errado com o movimento pentecostal? João disse: não creiais a todo espírito, mas provai se os espíritos vêm de Deus. Bom, aqui nesse ponto aqui, o que a gente pode ver é que ele nos convida a provar os espíritos, a olhar, a analisar, tá? Não é uma aceitação de forma cega, de uma forma irresponsável, tá? Mas você deve analisar. O primeiro erro, qual é? O fundador errado. Ponto A. Paulo dá-nos a resposta. 1 Coríntios 12, verso 28. E a uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos. B. Este verso foi cumprido onde? Lucas, capítulo 6, verso 13. Depois do amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, aos quais deu também o nome de apóstolos. O movimento pentecostal, né, ponto C, não está baseado nestes versículos. O que iniciou o movimento pentecostal? Então, né, mais uma pergunta aqui. Às vezes eu fico aqui engasgando aqui na leitura porque é complicado. Estou olhando pelo celular aqui, tá? Vamos lá. No ano de 1900, um senhor, Charles F. Parham, abriu, acho que é assim que pronuncia, abriu a escola bíblica Bethel em Topeka, Kansas, nos Estados Unidos. Durante os seus ensinamentos, uma senhorita, Agnes Osman, foi influenciada de falar em línguas estranhas, assim chamadas. Depois, os outros alunos pegaram a mesma influência. No ano 1906, a Assembleia da Rua Azusa foi estabelecida, colocando ênfase em falar línguas estranhas, assim chamadas. Deste movimento surgiu a Assembleia de Deus, igrejas evangélicas quadradas, igrejas de Deus em Cristo, pentecostal, reunido e muitos outros grupos, tá? Acho que é isso aí, né? Bom, aqui ele fala aqui uma crítica bem forte com relação ao falar de línguas. Eu tenho até um livro que eu indico para quem quiser ler, chama-se A Catástrofe Corintiana. Eu até meio que fiz um breve comentário sobre esse livro aqui, né? Tem aí em algum vídeo meu, eu até vou refazer porque ficou bem escuro aquele lá.
e ele é interessante, tá? Outro ponto. A minha pergunta é esta: por que Deus esperou até o ano de 1900 para nos dar um movimento assim? Se realmente é de Deus, qualquer igreja que não pode achar as suas raízes aos pés de Jesus Cristo não pode ser de Deus. Bom, aqui é verdade, ele faz um apontamento, né, importante, porque anterior a isso as igrejas não tinham as mesmas características desses movimentos pentecostais de hoje. Quer dizer o quê? Né? Que as igrejas tinham algum problema sério, não eram de Deus antigamente, né? Não é bem assim. Então a gente tem aí um problema que ele aponta, né? Por que esperou, Deus esperou até 1900 para não dar um movimento assim? Realmente, por que não houve um movimento assim antes? Não dá para você falar aí, mas teve sim um movimento antes, lá em Pentecoste, né, tal. Enfim, ele não aborda isso aqui no folheto, mas ele apresenta essa questão para você poder analisar, tá? 2. Segundo erro, tem batismos demais e errados. O movimento pentecostal era nesse ponto, como muitos movimentos erra nesse ponto, como muitos movimentos erram aqui. A maior parte dos crentes diz que existem 2 batismos. Outros dizem que existem muitos batismos. Alguns dizem que um acontece no momento da sua conversão, se formando uma igreja invisível, e um outro acontece na sua busca de Deus e um outro batismo nas águas. Bom, o que Paulo diz? B. Paulo responde assim: um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Efésios 4, verso 5. Um batismo além deste batismo tem de ser do diabo. Olha que coisa, né, interessante que ele diz aqui na Bíblia. Então, quando você está numa igreja dessa que fala de vários batismos, então você tem que meio que desconfiar aí qual que é o entendimento, né, ou questionar qual é o entendimento desses vários batismos que eles apresentam aí. C. O Espírito Santo nunca batizou, não batiza nos nossos dias e nunca batizará alguém. Só existe um batismo e este é visível, como Jesus nos ensinou. Ide pregai o evangelho a toda criatura, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Um só batismo, tá ok? Então ele apresenta esse ponto aqui nesse folheto, que é mais um estudo, né? D. Nunca houve, não há e nunca haverá um batismo no em por ou com o Espírito Santo, feito pelo Espírito Santo. Para realizar um batismo, tem de ter água, e o Espírito Santo não é água. Pensem bem, como o Espírito Santo pode batizar alguém no Espírito Santo? Jesus e também Paulo limitam o batismo a um, e isto é nas águas visíveis, tá ok? Então, você tem aí mais um apontamento que ele traz para o debate aí. 3. O terceiro erro. Do batismo no Espírito Santo, assim chamado, vem as línguas estranhas, assim chamadas. Alguns dizem falar em línguas estranhas é a prova do batismo do Espírito Santo. Quero ver só um exemplo na Bíblia, né? Então ele quer convida você a mostrar isso dentro das Escrituras, onde, né, o falar em línguas estranhas é a prova de um batismo no Espírito Santo. Talvez você chegue lá, né, no Pentecoste, lá descrito em Atos, tá? Mas tem que ver, aquilo está se referindo a um batismo do Espírito Santo, né? Qual exemplo você tem aí além? Ele convida você a ver, tá? Só estou apresentando o estudo dele, os apontamentos dele. B. Eles que falam em línguas estranhas, assim chamadas, ficam com orgulho mais elevado, mais perto a Deus, mais sábios nas Escrituras, pelo menos agem assim. Leiam a opinião de Paulo sobre as línguas estranhas, e a referência está aí para você conferir. 1 Coríntios, capítulo 1, verso 22 até o ponto A, 14, verso 3 e 5, 12, 13, 19, certo? 22a, capítulo 26, verso 28, tá? Ou verso 26 ao 28, tá? Acho que é assim. E aí ele diz lá, continua aqui o verso do folheto, é um folheto bem encorpado, tá? Interessante aqui. D.
As mulheres, em referência ao nosso assunto de línguas, Paulo disse: as mulheres estejam caladas na igreja, porque lhes não é permitido falar. Então ele é bem incisivo com relação a algumas coisas aqui, tá? E as regras bíblicas para falar em línguas estão no mesmo capítulo. É obrigatório que haja intérprete. Ao falar em língua na sua igreja, há um intérprete lá? Em qualquer ocasião, não mais do que 3 podem falar, né? 1 Coríntios 14, 23. Quantos falam em línguas ao mesmo tempo na igreja onde você frequenta? Se é que você conhece uma igreja pentecostal. Cada um fala por sua vez. 1 Coríntios, capítulo 14, verso 27. 4. Mulher não fala em línguas na igreja. 1 Coríntios 4, ou 14, verso 34. Tem alguma mulher falando em línguas onde você está? Na igreja pentecostal, que você conhece? Desordem na prática é a prova que não é de Deus. 1 Coríntios, capítulo 14, verso 40. Cada crente deve ser semelhante a Cristo. Pedro disse: porquanto também Cristo padeceu por vós, deixando-vos exemplos para que sigais as suas pisadas. Segundo João 2, né? Ponto 2. João disse: aquele que diz estar nele, também deve andar como ele andou. G. Alguém já achou nas Escrituras onde Jesus Cristo falou em línguas? Falar em línguas é encontrado 23 vezes na Bíblia toda, ou em toda a Bíblia. Uma vez em Marcos 4 vezes. Acho em Marcos 4 vezes. Em Atos 18 vezes. Em 1 Coríntios 12, 13 e 14. Nesses 3 capítulos em Coríntios, foi para tratar o problema de línguas. Quarto erro. O movimento pentecostal ensina a salvação pelas obras. Raramente alguém deste movimento tem a certeza da sua salvação. Paulo disse: porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Isaías disse: a lei e o testemunho que eles não falarem segundo essa palavra, nunca lhes verão a alva. Tá? Esse é um folheto, né, que era entregue ali pela Igreja Batista em Itariri, Batista Bíblica em Itariri, tá? No litoral aqui de São Paulo. E aí é isso que eu quis trazer para vocês verem, tá ok? Abraço.